Os gráficos da Secretaria de Estado de Saúde mostram a evolução dos casos e de óbitos por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Na primeira semana de 2024, foram registrados 188 casos e 6 óbitos. Na segunda semana, 263 casos e 2 óbitos. Na terceira semana, 336 casos e 4 óbitos. Na quarta semana, 450 casos e 4 óbitos. Na quinta semana, 621 casos e 3 óbitos e na sexta semana, 457 casos e nenhuma morte pela doença. Na capital, foram contabilizados 246 novos casos na última semana. A CESAL acredita que deve ter um aumento mais expressivo no próximo boletim. Carnaval, essas datas comemorativas, sempre há a possibilidade de um aumento. Porque essas aglomerações, elas continuam, a pessoa pode adquirir o Covid, o período de incubação desse vírus, hoje a mediana é de 5 a 7 dias, ou seja, ele pode adquirir a Covid e transmitir. Os números ajudam nas estratégias de controle da doença, mas não traduzem a realidade. Isso porque a maioria dos pacientes apresentam sintomas leves e não procuram atendimento médico. Logo, não entram nas estatísticas. Os testes de Covid estão em falta em algumas unidades de saúde da capital. A CESAL abriu processo licitatório, mas não há previsão de chegada. A recomendação para quem está com sintomas gripais leves é usar a máscara de proteção por 10 dias a contar do primeiro dia de sintoma. Você que apresenta febre, uma coriza, uma dor de garganta, imediatamente coloque a máscara. Pode procurar um médico se sentir essa necessidade e aí o diagnóstico vai ser feito. Mantenha o uso dessas máscaras no mínimo de 7 a 10 dias. Segundo a secretária municipal de saúde, o diagnóstico da Covid não depende de exame laboratorial. Aqueles pacientes imunocomprometidos, aqueles que fazem diálise, os pacientes idosos e as crianças, elas devem procurar um médico nos sintomas, seja ele de uma síndrome gripal leve, que no caso seria uma febre, uma dor de garganta, e nas crianças até uma obstrução nasal, uma irritabilidade. No idoso também ele pode não apresentar a febre, mas apresentar isso. Então, essas pessoas a gente recomenda sempre procurar a assistência médica, porque são os que a gente chama dos nossos grupos de risco. Em Campo Grande, foram registrados 3 óbitos por Covid este ano. Todos os pacientes tinham mais de 80 anos. Foi uma grande conquista nossa a vacinação. As crianças, que a nossa meta era 90%, nós não atingimos nem 6% em cada faixa etária. Os idosos, nós estamos com a meta próxima, parece que eles se preocupam mais e estão indo vacinar. Então, nós chamamos para que essas pessoas que não se vacinaram procurem uma unidade. Nós temos vacina suficiente para cobrir e, de fato, ela consegue evitar as formas graves. Pode não prevenir totalmente a pessoa de ter uma Covid leve, como eu falei, mas a Covid leve, você tomando os seus cuidados, você vai ficar bem.